A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Seja muito bem-vindo a mais um programa Espaço Jovem. Hoje falaremos sobre o tema A Ética Cristã na Tomada de Decisões. Aproveitando, queremos lembrar a você de chamar seus amigos para assistirem a esse programa. Estamos também pelas redes sociais e você pode compartilhar, curtir e, se não é inscrito, se inscrever aí no nosso canal Rede Brasil Oficial no YouTube. Convida todo mundo e vem conosco que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vem, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amém, glória a Deus. Olha só, em um mundo cheio de pressões e dilemas, a juventude é um período decisivo. É nessa fase que escolhemos caminhos que moldam o nosso futuro. Mas como tomar decisões sábias e responsáveis em meio a tantas influências? A ética cristã, fundamentada nos ensinamentos de Cristo, nos oferece um alicerce firme para agir com sabedoria. Aqui no Espaço Jovem, queremos refletir juntos sobre os princípios da Palavra de Deus, como elas podem iluminar as nossas escolhas e fortalecer a nossa fé. E para falar deste assunto, recebemos o diácono Eliabe Davidson e a doutora Josi Tomé. A paz do Senhor, diácono, seja bem-vindo. Pode ser o diácono Manassés, é um prazer estar aqui mais uma vez. Amém, doutora, seja bem-vinda. Paz do Do Senhor. Senhor, é sempre um prazer estarmos aqui. Amém. E abrilhantando o nosso programa, a cantora Jamília Abreu, a paz do Senhor. Ei, irmão Manassés, é sempre uma honra estar aqui. Prazer nosso. E os jovens da área 16, os músicos, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. E aqui, também abrilhantando o nosso programa, os jovens da filial em Carpina, dá um glória, levanta a mão aqui. Já veio tudo fardado aí bonito, graças a Deus. E os jovens da área 63 em Jardim São Paulo, paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Quem é que vai ganhar? Jardim São Paulo ou Carpina? Vamos ver, né, na sequência do nosso programa. Muito bem, para começar a nossa conversa, a gente inicia perguntando o seguinte: o que é ética cristã e como ela se diferencia das outras abordagens éticas? Diácono, começa pelo senhor. Pai do Senhor, irmão Manassés, a paz do Senhor a todos os jovens que estão conosco. Nós podemos definir a ética cristã como um conjunto de princípios que se pautam pela palavra de Deus. A ética ela surge em um período muito mais remoto do que o que nós já sabemos, ainda no período antigo, a filosofia antiga, mas não como a ética cristã, sim como um ethos, né, do grego ethos, que define mais o comportamento, os costumes. É isso que ethos e ética quer dizer. E esse comportamento, ele se torna natural. Então, a partir desse momento, aquilo que é correto e aquilo que é errado se define a partir do hábito. Só que um período após, especialmente com Sócrates, nós temos um estudo desses comportamentos. Ele começa a investigar por que cada pessoa fazia, cada conduta era daquela determinada forma, e a partir daí nós temos o surgimento da ética, como um departamento da filosofia. Mais à frente, aqui nós temos o surgimento dessa mesma ética já pensada a partir dos princípios bíblicos. Então, se nós fôssemos definir a ética cristã, é um conjunto de princípios que se pautam pela palavra de Deus e que determinam a nossa conduta. A ética, ela não diz o que você deve fazer, mas os princípios que você deve seguir para fazer o que você faz. E se a gente for responder já a segunda parte da pergunta, né, como é que ela se diferencia das demais éticas, na verdade nós temos diversas perspectivas para responder vários dilemas da nossa vida.
Por exemplo, a ética utilitarista, que é a consequencialista, já tem em conta mais as consequências ao invés das virtudes. Nós temos a ética das virtudes definida por Aristóteles, que já pensa no desenvolvimento do próprio ser ao invés do que vai ser feito. Mas a ética cristã ela tem em primeiro lugar a existência de Deus. Então ela se pauta na conduta humana a partir da existência de Deus e não a partir do interior do homem, aquilo que ele tem nele mesmo e qual a consciência que ele constrói a partir da história. Então, se a gente for pensar na ética cristã e como ela se diferencia das demais, é que ela acredita na existência de Deus e se pauta na Bíblia Sagrada. Doutora Josi, a gente vive numa sociedade, né, e ele fez aqui explicação, né, desde da filosofia, mas hoje a gente vive numa sociedade e como a Bíblia diz, né, o errado é certo, o certo é errado. Como é que fica isso na cabeça da juventude? Como se basear, como firmar a sua fé e como se conduzir pela palavra de Deus? Quando nós pensamos nessa ética, nós estamos muito embasados naquilo a que nós somos. Então, qual o meu referencial ético? O que eu quero para a minha vida? Né? Qual é o legado que eu quero? O que eu quero mostrar através daquilo que eu sou para outras pessoas? Se eu estou falando em uma ética cristã, eu tenho que pensar sobre quais são os meus princípios, quais são os meus valores. E, em cima disso, eu penso muito na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Em uma sociedade em que os valores estão todos distorcidos, como ser ético e como manter essa ética e como ser cristão em meio a um mundo deturpado, em que ou você tem o seu valor respaldado na sua fé bíblica, nos ensinamentos do Senhor Jesus, ou então eu vou estar sendo vulnerável a todas as questões que estão vivenciando aí o mundo e eu esqueço a minha própria ética, o meu próprio caminho, o meu próprio discurso, aquilo que eu acredito. Então eu foco muito nesse processo de aprendizagem, onde eu sei quem eu sou e a partir daí eu vou pautar a minha ética. Então com respeito, com dedicação, zelando sempre aquilo que eu aprendo, né? Guardando os princípios que são bíblicos, os princípios que são repassados de geração para geração, o que eu aprendo com os meus pais, que é ético, o que eu posso levar essa ética para a minha vida. Então são vários pontos que dentro de uma ética cristã eu posso estar respaldado e vivenciar os meus valores. É a partir daquilo que eu acredito e que tenho autoconhecimento o suficiente para dizer não e seguir adiante, porém sendo ético e ao mesmo tempo lidando com as situações que são adversas, principalmente na vida dos jovens. Diácono, a gente tem eu falo de referências e elas devem começar dentro de casa também, não é? Claro, na igreja, temos as nossas bases, que são as escrituras, mas eu acho que isso começa muito de casa, de berço. É verdade, o próprio livro de Provérbios diz, ensina ao menino no caminho em que deve andar. Então, o nosso primeiro espaço de aprendizado para vivenciarmos essa ética cristã é dentro de casa. O pai que não somente leva o filho à igreja, mas o ensina dentro de casa sobre o que é correto, sobre o que é errado, sobre o bem, sobre o mal. E nós vemos que a partir desse ensinamento é que essa criança ela vai aprendendo sobre a vida, sobre o mundo, sobre as ações do diabo, sobre as ações da carne. Então, o primeiro espaço para a gente poder vivenciar essa ética e poder viver, mesmo diante de tantos dilemas que surgem dentro da escola, dentro da faculdade, é dentro de casa. Então, o papel fundamental que é exercido pelos pais, ele é inegável e ele é extremamente importante. Assim como também é importante que os filhos entendam que para aquele momento, muitos ensinamentos e muitas repreensões são em um primeiro momento, como diz o escritor aos Hebreus, né, para a tristeza, né, para a amargura, mas depois de um tempo entenderemos as dificuldades que a vida vai nos lançar
E para isso precisamos ter maturidade para entendermos que tudo quanto nos é ensinado ali é para o nosso bem, é para o nosso amadurecimento, tanto intelectual como espiritual também. A doutora sabe mais do que nós, né? Desde criança ali ela vai imitando, né? Nós somos esse espelho dentro de casa, né, doutora? A própria criança tem um neurônio espelho, onde você vai aprender a partir daquilo que você vê. Então, se a criança ela já vai se espelhando desde muito cedo, a tendência é se tornar um adolescente, se tornar um jovem com sabedoria para lidar com várias questões da vida diária. Só que também temos jovens que vêm de uma cultura totalmente diferente. Às vezes aceitam ao Senhor Jesus sozinho em casa, precisa construir essa ética sozinha. Como é que eu vou, a partir desse conhecimento, aprender essa ética se eu não tive uma base, se eu não tive uma estrutura? Então é importante esse programa, ele também trazer esse respaldo, né? De se eu não tenho uma base sólida, estou servindo ao Senhor muitas vezes sozinho. E, biblicamente falando, nós temos a igreja, nós temos os ensinamentos, nós nos pautamos pela Bíblia e, a partir daí, nós vamos aprendendo que ética é essa que fala-se tanto e eu não sei o que é. Mas aí, quando você vai buscando ao Senhor, buscando os cultos, aprendendo, lendo a Bíblia, se aperfeiçoando, porque eu digo que a Bíblia é aplicação pessoal. Você precisa ler, interpretar, compreender e através dela você desenvolver essa ética que vai servir como você para base, tanto a sua base, quanto aos seus familiares, que quantas vezes você se torna o espelho. Desde criança, nós sabemos que nos espelhamos, mas quando não temos esse espelho, o Senhor vai nos alcançando automaticamente, depois você também passa a ser esse espelho. Seja em casa, seja com uma família próxima, seja com amigos, mas é um ponto que devemos observar. Então, a ética cristã é algo que não pode se afastar do jovem. O jovem cristão, ele tem que estar respaldado nesta ética, porque senão o caminho dele vai ser muito difícil. Quando chega lá na frente, como é que vai estar? Como é que eu vou entender como estou? E como é que o outro vai ver em mim algo que possa dizer assim, aquele jovem, aquela jovem é um espelho e tem algo nela que é diferente, tem algo nele que me chama a atenção. Então são muitas questões que enquanto jovens, eu tanto posso vir de um lar evangélico, quanto essa base me dá esse sustento, quanto eu, a partir da minha juventude, aceitar o Senhor Jesus e eu buscar isso. Mas é preciso querer, porque o Espírito Santo está em nós e a partir dele nós vamos aprender. Verdade. Tem um jovem ansioso aí para fazer uma pergunta, é o jovem Levi Costa, área 63, cadê ele? Está com o microfone já? Bem, pois não, Levi. Pode ser o diácono, pode ser o irmão. Minha pergunta é, quais são os principais fundamentos na ética cristã? Olha aí, a pergunta do profeta Jonas. Aliás, é Levi, né, Levi? Muito bem. Diferente das demais, né, as seculares, a ética cristã, por se pautar na existência de Deus, ela tem como seu primeiro fundamento a existência de um ser divino que rege e que se revelou pessoalmente. É importante dizer isso por quê? Porque a ética cristã ela anda muito atrelada à teologia, então é normal que a gente possa ver alguns pontos que são comuns. Então, em primeiro lugar, e o primeiro fundamento é a existência de Deus. Existe um ser divino acima de todos os homens que se revelou. E se a gente for observar em Êxodo 20, acontece dessa forma. Aquilo ali o decálogo é o conjunto de regras morais que Deus estabelece para Israel. Então esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento, que difere completamente da filosofia de autores como, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, há também ensaístas britânicos como Bertrand Russell, que falam sobre a filosofia moral. Ela difere por quê? Porque ela já enxerga o homem como um ser caído e que, por ser caído, possui uma natureza fadada ao fracasso.
Então não tem como eu buscar respostas dentro de mim mesmo sem que haja uma intervenção divina. Respostas, eu digo, que sejam boas para a minha vida e que sejam do bem, porque o bem parte de Deus, entende? Então, quando eu penso nesses dois fundamentos, são em torno de 4 a 5, mas quando eu penso nesses dois fundamentos, eu já vejo que eles se diferenciam de todos os demais. Eu sei que existe um Deus que se revelou e que a partir dele eu posso ter princípios para a minha vida, ao mesmo tempo que eu tenho que entender que se eu for viver por mim mesmo, eu vou viver como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero, eu não faço. Mas quando eu vejo, já tenho feito o mal que eu não quero. Então, o segundo fundamento é justamente a queda do homem, que prejudicou não somente a existência de todas as coisas, mas também a sua própria consciência, que é fadada a levá-lo ao erro, a cometer aquilo que é pecado. O terceiro fundamento, justamente, é que a Bíblia Sagrada é o livro onde nós podemos extrair todos os princípios. A doutora Josi estava falando sobre um jovem que está dentro de um lar e que os pais não são evangélicos. É extremamente importante que ele tenha a Bíblia Sagrada como seu livro de regra, né? Como o padrão onde ele pode consultar qual o seu estilo de vida, como ele deve falar. E a Bíblia é um livro ético. Deus é um ser ético e a Bíblia é um livro ético. A gente pode ver isso, Êxodo capítulo de número 20, Deus se revelando a Caim no capítulo de número 4, versículo de número 7, quando ele diz, olha, se você fizer o bem, haverá o bem para ti, mas o mal que você fizer, o pecado já à porta, ou seja, ele vai querer te dominar. Nós temos também o livro de Provérbios, que é uma grande coleção de máximas. No Novo Testamento, Jesus Cristo no Sermão do Monte, capítulo de número 5. Então, esses são os fundamentos da ética cristã. Existe um Deus que se revelou e que me deu princípios bíblicos, princípios para serem vividos e que toda a sociedade, se vivesse, seria harmoniosa. Em segundo lugar, o homem caiu e por conta dessa queda, ele foi afetado tanto na sua consciência quanto na sua existência. E, em terceiro lugar, o livro pelo qual eu devo me basear é a Bíblia Sagrada. Amém? Doutora, como é que a ética cristã ela pode ajudar, por exemplo, os jovens a enfrentarem esses dilemas, né, morais no seu dia a dia, né? Esses conflitos? Muitos conflitos. Estamos lidando com jovens e a fase dos conflitos é justamente essa fase de agora. Não sei se tem alguém aqui esperando. Um dos grandes dilemas é a nota do Enem, né? Que está aí para o dia 13. Tudo tranquilo aí. E está todo mundo Fechou muito a redação. tranquilo. Nós temos pensado muito nessa questão de ética cristã, principalmente quando nós nos respaldamos na Bíblia, quando nós pensamos nessas questões futuras, profissional, quando nós pensamos o que estar para mim em meio a uma sociedade. Então, quando eu penso na ética cristã, quando eu penso que eu tenho um valor e esse valor é só meu, então o que vai acontecer para a ansiedade, a espera, a expectativa? Quando eu me baseio na ética cristã, eu sei que tudo está sob a vontade de Deus. Então, se não acontece do jeito que eu gostaria, como eu imaginei, as minhas expectativas foram lá para cima e depois vem uma frustração, não consegui esse ano, e aí vem o desespero, e nós temos acompanhado muitos jovens nessas situações, e aí é quando nós pensamos nessa ética, quando nós nos submetemos à vontade de Cristo, quando nós caminhamos e temos a bússola, que é a palavra de Deus como instrumento, nós sabemos que todas as coisas estão sob a vontade dele e no tempo dele. Então, dentro dessa ética, dentro dessa construção que nós estamos vivenciando, onde tudo é muito rápido, eu quero, a velocidade do tempo. Então, quando eu me baseio em uma ética, quando eu sei quais são os meus princípios, eu entendo que eu estou debaixo dessa promessa, eu estou debaixo da vontade de Deus. Então, eu consigo me acalmar, eu consigo ter uma visão lá na frente que não é muitas vezes como eu gostaria.
mas é seguindo a uma ética, é seguindo os preceitos da Bíblia, porque ela vai ter respaldo para várias perguntas que vocês não conseguem hoje, e a partir daí eu vou enfrentando os dilemas, os conflitos do dia a dia, porque eu entendo que eu tenho uma ética e nela eu estou embasada. Então eu entendo que se eu consigo entender qual seja a vontade do Senhor, eu consigo caminhar uma milha. Senão eu vou parar, estacionar e o medo vai me aprisionar. Amém. Tudo certinho, entendendo até agora? Então vamos dar um amém. Você de casa também, com certeza. A gente faz uma pausa aqui com o diácono Eliabe e a doutora Josi. Agora a gente vai a uma pequena pausa para começarmos o primeiro quadro, que é Quem Sou Eu? Vamos lá. Muito bem, neste quadro nós daremos algumas dicas e os jovens tentarão identificar sobre qual personagem bíblico estamos falando. Já assistiram esse quadro, já? O pessoal em casa, claro, está acompanhando também. Bom, primeira dica, quem souber, levanta a mão, pega o microfone para responder. Primeira dica do Quem Sou Eu. Vivi durante o exílio babilônico. Aí é demais, né? Tem um bocado de gente, não foi? Vamos lá. Opa, essa aqui já dá para... Fiquei mudo por um tempo para não repreender o povo, pois eram casa rebelde. Essa expressão é bem característica dele. Casa rebelde. Nada? Tempo? Posso prosseguir? Bom, vivi durante o exílio babilônico, fiquei mudo por um tempo para não repreender o povo, pois eram casa rebelde. E tem um livro na Bíblia que leva o meu nome. Eita! Tempo, o pessoal de casa já matou aí, você comenta aí nas redes sociais, no YouTube, já vai respondendo também. Opa! Apareceu um sirineu ali de Carpina? Salvou o pastor Simas, glória a Deus. Como é seu nome? Samuel. Samuel. Ezequiel. Firme? Firme. Certo? Certo? Olha, Ezequiel. Tá certo, produção? Foi, bota aí na tela. Certíssimo. Ouvi aqui uma voz do além, tá certíssimo. Profeta Ezequiel. Expressão que ele usa é casa rebelde. Vamos lá. Meu nome de nascimento era José. Nada ainda. Apresentei Paulo aos apóstolos em Jerusalém após sua conversão. O nome dele era José e ele apresentou Paulo. Tem até o hino que diz o nome dele. E de novo, rapaz, vamos lá. Esse homem veio... Barnabé. Será que é Barnabé? Fui descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O Barnabé até rimou. O homem de fé era Barnabé. Terceiro, sou filho de Gedutum, da tribo de Levi. Quem era filho de Gedutum? Coração está batendo, nada. Recebi a Arca da Aliança em minha casa durante 3 meses. Aí já clareou. Cara, sim. Pensei que ele ia responder de novo. Como é o nome do abençoado? Pai do Senhor. Amém. Meu nome é Carlos Eduardo. É Abinadab. Abinadab. Tá certo, produção? Será que ele acertou? Vamos lá. Enquanto a arca esteve na minha casa, minha família foi grandemente abençoada. Opa! Obed-Edom. Ele voltou aqui a perguntar, tá valendo? Mas ele já marcou X na outra. Vale? Então, 1-1, não é isso? 2-1. 2-1. Já terminou, tá tão bom, já terminou. O que é que a gente faz agora, produção? A gente vai para um intervalo, mas antes disso, vamos louvar o Senhor Jesus com a cantora Jamília Abreu. Amém. Que programa abençoado. Vamos louvar, glória a Deus. Ele é aquele que realiza sonhos, amém? Glória a Jesus. Louve junto conosco aí na sua casa. Você diz que está sozinho,
Mas Deus diz, eu estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Nem assim? Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Escuta, volte a sonhar. Aleluia! Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Oh, aleluia! Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais. Deus é Deus quem tá dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta e hoje estamos falando sobre a ética cristã na tomada de decisões com o diácono Eliabe Davidson e a doutora Josi Tomé. Faltando então a nossa conversa, a gente volta perguntando, é possível que a consciência do jovem entre em conflito com os princípios cristãos e como discernir entre a voz do Espírito Santo falando à nossa consciência e a falibilidade da natureza humana? Bem filosófica essa pergunta. É verdade. Bora. Amém. É possível sim que a consciência do jovem, de qualquer ser humano, vá de encontro aos princípios bíblicos e até mesmo contra a voz de Deus. Em primeiro lugar, porque nós sabemos muito bem que nós temos uma natureza carnal. Tanto a ética cristã como a filosofia cristã, ela fala que nós temos uma natureza carnal fadada ao fracasso. Se você for viver por si mesmo, apenas retornando a si para discernir entre o certo e o errado, você vai fracassar, né? Há quem queira acreditar dessa forma, né? Confúcio, Buda, as religiões que se assentam nesses ensinamentos. Entretanto, eu tenho que entender que a voz do Espírito Santo, os princípios bíblicos é que devem me discernir. E como é que eu sei que a voz da minha consciência está indo de encontro? Em primeiro lugar, Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, existe uma guerra dentro do meu ser, e há quem diga que são dois leões, né? A quem mais eu alimentar, mais vai sair vitorioso desta guerra. Então, se eu alimento a minha carne, se eu ouço a minha carne, ela vai se contrapor à voz do Espírito Santo, porque é o natural dela, certo? E como é que eu posso discernir a voz do Espírito Santo da voz da minha consciência que sempre vai querer me levar àquilo que é errado? O Espírito Santo nunca luta contra a vontade de Deus. O Espírito Santo nunca luta contra os princípios bíblicos. O pecado sempre vai me levar para distante de Deus. E nesse mesmo texto a gente vai ver que Paulo diz aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19, 20, ele vai falar as obras da carne, porfias, iras, pelejas, dissensões. O Espírito Santo vive em harmonia com o Pai e com o Filho. E se ele vive em harmonia com o Pai e com o Filho, então dele não provém briga, dele não provém dissensão. Se eu estou dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, e eu sei que alguma situação pode se dar uma briga,
Se a partir daquele momento pode gerar uma discussão, então eu sei que aquilo ali não é proveniente da voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não vai me colocar em situações que me levem a pecar. Então eu posso discernir dessa forma. O apóstolo Paulo, como eu já disse, em Romanos capítulo de número 7, ele vai dizer que opera a lei do pecado em mim. É por isso que muitas vezes eu não faço aquilo que eu quero, aquilo que o Espírito Santo quer. Porque dentro de mim opera uma lei, a natureza humana que me leva a pecar. Então, em primeiro lugar, a voz do Espírito Santo segue alinhada à voz de Deus. E se eu ouço o Espírito Santo, eu sigo os princípios bíblicos, eu vou viver uma vida harmoniosa, eu não vou entrar em situações conflituosas, por mais que ele crie para me colocar nelas. Mas o Espírito Santo vai me fazer com que, através da ética cristã, desses princípios, eu possa sair ileso e ainda assim com a minha fama, com o meu nome limpo diante de Deus e dos homens. Doutora Josi, quando o Diego está falando aqui, e essa palavra é muito forte, né? Conflito. Acho que a gente tem, desde a infância, como é que a psicologia vê essa questão de conflitos, né? E principalmente quando a gente chega na adolescência e juventude também. Sim, sim. São muitos conflitos. Estávamos falando muito sobre a questão da consciência. Como lidar com esses conflitos e como trazer isso à consciência. Porque muitas vezes, principalmente entre adolescência e juventude, isso é muito do inconsciente. Eu estou passando por determinadas situações e eu não consigo ter consciência que aquela situação não é uma situação que vai condizer com os meus princípios. Então, como eu estou muito vulnerável às questões dos conflitos do dia a dia, vamos pensar em conflitos como todos nós vivenciando, seja qual for ele, um relacionamento, uma mudança de carreira, uma questão relacionada ao que eu quero para o meu futuro. Vamos pensar sobre como vai ser o meu futuro daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o que eu estou pensando sobre isso. Enquanto eu estou pensando, surgem outros conflitos que eu preciso resolver. Mas muitas vezes eu não percebo que estou passando por um determinado conflito. Isso é muito do inconsciente. Enquanto eu não trazer a consciência de que isso aqui é um problema que vai me gerar outro problema mais tarde, então os conflitos que eu já tenho e não consigo resolver, eles tendem a aumentar. Então, quando eu trago a consciência, por menor que seja o conflito que eu estou passando, seja qual área da vida você esteja, você precisa trazer isso à consciência para você entender. Isso está de acordo com minha ética cristã. Isso não está de acordo com a minha ética cristã. Então eu preciso trazer consciência, porque a partir da consciência eu consigo orar e consigo ter resposta de Deus e consigo alcançar a vitória. Então eu já resolvi aquele conflito. Se eu não tenho consciência e está muito no inconsciente, vai acontecendo tudo e eu estou vulnerável e eu estou muito assim, tá acontecendo nada na minha vida e eu estou sendo uma caixinha só guardando. Então daqui a pouco, como é que eu vou gerenciar? Aí é um acúmulo que até para orar eu vou ter dificuldade, porque eu não vou saber quando começou e onde começou. Então, trazer a consciência, buscar aquilo que está inconsciente, tá? Seja qual for o conflito que você estiver passando, você precisa parar, pensar, como é que eu vou resolver esse conflito? Resolva. A partir do momento que você resolve, isso tem que ser de forma muito consciente, você já avança, porque para os jovens, todos os dias, todos os momentos vão surgir uns conflitos diferentes. E aí, se eu for, isso não está acontecendo comigo, isso não está, vou passando. E é muito inconsciente. Então, quando eu vou tomando consciência, o Senhor vai me dando experiência, eu vou tendo estratégias para orar, passar por esse conflito e conseguir me manter bem. Se eu não trago isso à consciência, fica a nível inconsciente, eu estou automaticamente acumulando. E
Por conta disso, não são poucos jovens em conflitos e vivenciando transtornos psíquicos, psicossomáticos, porque está tão vulnerável que não consegue entender quando está passando por um conflito. Muitas vezes não tem vergonha de pedir ajuda, não consegue buscar ajuda, né, doutora? Exatamente. E buscar ajuda é o primeiro passo. Então eu percebi que eu estou com um conflito. Eu não consigo sozinho, não tem como eu me anular, pegar um smartphone e ficar, porque é uma fuga. Eu não estou resolvendo o meu problema, eu estou fugindo dele. Só que no final da noite surge outro. É uma discussão com o pai, com a mãe, uma incompreensão que nós sabemos que a juventude acontece muito isso. E eu me sinto mal, não sei por que eu estou mal. Mas veja, pela manhã eu tive um problema na faculdade com uma amiga. À tarde eu já tive uma discussão com uma pessoa que eu estou conversando e essa pessoa não me entendeu direito. E à noite eu já tive uma pequena discussão com os meus pais. Então eu me anulo. E aí eu finjo que não está acontecendo, quando na verdade está acontecendo. Aconteceu algo pela manhã, aconteceu algo à tarde, aconteceu algo à noite. Então eu tenho que trazer isso para a consciência, eu tenho que entender para quando for orar, que o Senhor me dê estratégias para me avançar, para me entender como é que eu posso resolver. Porque se você acumular, no outro dia já terão outros. E a partir daí é um ciclo. E ciclos nós temos que ir resolvendo, porque senão se torna ciclos viciosos e a partir daí nós temos muitos problemas e principalmente relacionados ao emocional. Muito bem, a jovem Dalet Caroline, da filial em Carpina, quer fazer uma pergunta? Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é como se dá a ética cristã em meio a essa inversão de valores que estamos vivenciando? Muito bem, a gente fala sobre, e acredito que já vou adiantar, né? Nós temos uma autora, não é brasileira, ela é estadunidense, escreveu o livro Verdade Absoluta, é a Nancy Pearcey, né? Ela fala sobre alguns valores que já são deturpados pelo mundo em que vivemos, enquanto que o princípio cristão, ele é tomado como absoluto. E o que eu quero dizer com princípio? Quando eu digo assim, obedecer aos pais é justo no Senhor, como disse o apóstolo Paulo, né? Efésios capítulo 6, versículo 1. Isso é um princípio ou isso é uma conduta? Isso é uma conduta. Qual é o princípio que está implícito ali? É a obediência, né? Se fosse levar mais um ponto, Carpina estava levando mais um. Rapaz. É a obediência. Então nós temos o princípio da obediência. Perante Deus, perante a Bíblia, ele é absoluto, independentemente de qual seja o tempo, independentemente de qual seja a situação, ele permanece. Nós podemos ver diversas situações em que a obediência ela pode ser limitada. Por exemplo, por mais que o Estado seja uma instituição que deve ser respeitada por ser uma autoridade estabelecida por Deus, você, como cristão, não deve obedecer se ele lhe ordenar matar. Você, como cidadão. Então, é uma obediência limitada dentro dessa situação. Então, a ética cristã, ela vê que os princípios, independentemente de qual seja o tempo, devem permanecer. Essa é até uma das objeções que o filósofo Bertrand Russell, ele escreve no seu livro Delineamentos da Filosofia, que se coloca como uma objeção a qualquer tipo de conjunto de regras que seja absoluto. Como é que eu posso acreditar num conjunto de regras, de normas, de princípios, de valores que sejam absolutos em qualquer parte do tempo? A nossa sociedade, ela vive justamente esse período, em acreditar que nada é para sempre. Tudo é efêmero, principalmente os valores. É o que a gente chama de relativismo, né? O que a gente chama de relativo. Isaías já via no tempo dele dizendo assim, ai daqueles que trocam o mal pelo bem. Então veja, diante dessa situação, eu tenho os princípios bíblicos que devem ser anunciados e, em primeiro lugar, vividos. Então, como é que eu vou viver em uma sociedade que acredita nesse relativismo, nessa inversão, nessa versatilidade do ser, né?
que hoje eu sou uma coisa, depois eu sou outra, e ninguém pode definir qual é a minha identidade. Eu defino ela de acordo com o tempo. Eu devo mostrar que viver os princípios que a palavra de Deus me diz são essenciais para a minha existência e para o meu convívio. Você sabia disso? Que você vive bem se você cumpre o que o princípio da palavra de Deus diz. E você vive de forma intersubjetiva, ou seja, com os demais em sociedade, se esses princípios também são vividos. E aí é quando você diz, mas quais são os princípios que a palavra de Deus me mostra para viver com o próximo? Amai a teu próximo como a ti mesmo. Amai ao Senhor teu Deus. Por isso que ele diz que tudo se resume no amor a Deus e ao próximo. Porque quem ama a Deus não vai querer matar, não vai querer roubar, não vai querer destruir. É por isso que toda a lei se resume no amor a Deus e ao próximo. Amém? Existe essa... como o princípio nosso está em Deus, né? E o senhor iniciou falando sobre isso, que quando a gente começa a ler a Bíblia, esses princípios estão plantados no coração, né? De Noé ali, em meio a uma sociedade corrompida, mas ele guarda ali e achou graça aos olhos do Senhor, né? Por aí, Diaco? Exatamente dessa forma. Veja que nós não conhecemos qual era o contexto de Noé, porque a Bíblia não revela, né? Deus não revela a Moisés como é que o povo vivia, mas ele revela já em Jesus Cristo, em Mateus. Viviam, casavam, se davam em casamento. O que é que quer dizer isso? Cada um vivia a sua vida sem se importar com os parâmetros que Deus tinha estabelecido. E Deus estabeleceu, meu aliado? Estabeleceu. Porque quando ele fala para Caim, o bem que fizeres, então ele estabeleceu algum parâmetro que poderia ser considerado como bem. E a gente vê isso que Noé seguiu os parâmetros de Deus enquanto ele olhou para a terra e viu que ninguém mais fazia isso. Salmo capítulo 14, versículo 1 diz que o tolo, ele olha e diz, não há Deus. Em que sentido ele diz isso? Que ele não leva em consideração a existência de Deus. Então, Noé é um exemplo, o Salmo de número 14 mostra isso, e nós vivemos em uma sociedade que novamente se repete. Como diz o escritor Eclesiastes, né, não há nada novo debaixo do sol. A nossa sociedade ela pode renovar os antigos erros. A nossa sociedade ela pode transvestir o que nós já vimos que é errado, mas permanece a mesma coisa. Nós vivemos em uma sociedade que inverte os valores e precisamos ser encontrados como Noé foi encontrado, como Enoque foi encontrado. Acredito que Enoque seguiu tantos princípios que eu acho que ele atingiu o termômetro do céu, do parâmetro da perfeição. E Deus disse, não é mais possível permanecer com Enoque na terra. E tomou para si. Então que possamos seguir os princípios bíblicos, por mais que dentro da sociedade, por mais que na faculdade, não importa. Né? O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, 3 e 4, diz assim, vocês ainda não sofreram até o sangue. A perseguição está grande, mas vocês ainda nem deram a vida. Aí eu vou parar porque alguém dentro da faculdade, porque alguém dentro do trabalho disse que eu sou desse jeito, disse que eu não posso participar porque meu caráter, meu perfil não se enquadra. Eu tenho que, primeiramente, como diz Arthur Holmes, a primeira coisa que eu tenho na ética cristã é agradar a Deus, fazer a vontade dele. Em primeiro lugar, ainda que alguém não se agrade, ainda que eu seja rejeitado, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus e seguir os seus princípios. Interessante, doutora José, eu lembrei agora o senhor falando sobre isso de José, né? Que ele estava ali longe da sua terra, longe da família, sozinho, mas ele se manteve e disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. Isso é manter essas bases, né? As bases. E quando a gente pensa na ética cristã, o irmão falou agora, sobre essa questão de rejeição, é muito forte. Porque o jovem, ele precisa dos grupos, ele precisa se relacionar. Imagina você em uma faculdade, você ser rejeitado porque você tem princípios éticos que diferem com os que estão na sala de estudos. E aí quando você pensa nisso, quando a gente pensa na rejeição, a gente já pensa na frustração, a gente já pensa em questões emocionais que para um jovem é muito difícil. Estávamos aqui em um intervalo, todo mundo se reúne, é foto, é amigo, o jovem é relação social. Então imagine o que é você
eticamente falando, você escolheu ser diferente em meio a uma sociedade igual e você passar por isso, mas entendendo que nós temos o Espírito Santo. E quando nós pensarmos que estamos sozinhos em meio a um todo igual, nós temos o Espírito Santo, que podemos falar com Ele, que podemos interceder, que podemos conversar. Então, quando você se sentir dessa forma, diferente, rejeitado, frustrado, ninguém me ama, ninguém me vê, vou desistir desse curso, esse curso é terrível. E não são poucos jovens que nós atendemos na clínica, justamente em sofrimento por rejeição. Então, nós entendemos que nós não estamos sozinhos. Nós só estamos vivenciando algo porque somos diferentes. E é um privilégio sermos diferentes. Só que até entendermos que esse privilégio é nosso, porque nós fomos criados para ser eterno, mas não é uma eternidade aqui. E muitas vezes, enquanto jovens, nós esquecemos que a eternidade é muito além. E nós não estamos focados só aqui, só em terminar um curso. Nós estamos focados em chegar nas mansões celestiais. Então eu tenho que ser diferente. Eu tenho que moldar o meu caráter, eu tenho que ter a minha ética, eu tenho que segurar o meu valor. Porque senão eu me perco e eu me torno como os iguais. E me tornando como os iguais, eu perco algo que é muito maior, que são as mansões celestiais. Amém. Tá, é nadar contra a maré desse sistema, né, deste mundo. Bom, a jovem Jéssica Rodrigues, da área 63, tem uma pergunta. Cadê a jovem Jéssica? Pronto. Pai do Senhor, a minha pergunta é: qual a importância da ética cristã na questão social moderna? É verdade, né? Eu vou pegar o gatilho nessa palavra social. A gente fala muito sobre a nossa conduta e é muito importante a gente entender que a nossa conduta ela é extremamente importante. Mas existem outros princípios também que devem nos encaminhar e o amor ao próximo é um deles. Qual é o nosso relacionamento com o próximo? Eu não digo próximo apenas aquele que está perto a mim, mas aquele que precisa de uma ajuda minha. Uma ajuda muitas vezes em relação à oração, uma ajuda muitas vezes em relação à conversa, a um ombro amigo e também uma ajuda que seja para dar o pão e a água. A ética cristã nos ensina isso, que eu devo me preocupar tanto com o meu comportamento em sociedade, e é por isso que é importante nós estudarmos, porque ela nos ensina a vivermos bem em sociedade e representarmos a Cristo como sal e luz, mas ao mesmo tempo como eu devo me relacionar com o próximo. Será que eu sou aquele próximo que vê o meu amigo, vê alguém precisando da minha ajuda e passo de largo, eu represento o sacerdote? Eu sou aquele próximo que vê o meu amigo precisando de algo da minha parte e eu vou para o outro lado da rua, o levita? Ou será que eu sou aquele samaritano que pode ter mesmo uma rixa, um conflito, mas ainda assim eu me ajoelho com bálsamo, com vinho, coloco ele em cima do meu jumento e o levo para a hotelaria? Então, a ética cristã nos ensina que nós somos responsáveis por nossas escolhas e pela nossa conduta, e todas elas pautadas na Bíblia, mas eu também sou responsável pelo meu relacionamento com o próximo, com aquele que está perto de mim ou com aquele que eu não noto, mas que precisa da minha ajuda. Amém? Dá para dar um glória a Deus? Glória a Deus. Muito bem, queridos, a conversa está muito boa e agora a gente vai para uma pausa e começarmos o quadro Quem Disse a Quem? Neste quadro, nós citaremos algum trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão dizer quem foi que disse a quem na passagem. Então vamos embora? Tá 2 para lá, e, né? 2 para Carpina e 1 para área 63. É Jardim São Paulo. Vamos lá. Quem disse a quem? O Senhor não tem com que tirar... essa aqui é infantil, né? Isso aqui... Vamos lá, tem que ser o mais rápido aí. Quem foi que disse aqui? O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Quem disse isso a quem?
Pai do Senhor, meu nome é Carlos Eduardo e a resposta foi a mulher samaritana que disse a Jesus. A mulher samaritana disse a Jesus. E aí, produção, acertou? Está lá em João 4:11. Está aí a resposta para você acompanhar também. Vamos para o segundo? Então tá 2-2. Olha aí o empate na terra dos viventes. Quem disse a quem? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aqui foi primeiro? Foi primeiro aqui, rapaz, olha. Meu nome é Jéssica Rodrigues e a resposta é Josué. Josué disse para quem? Para o povo. Para o povo de... Não, já disse para o povo de Israel. Será que está certo? Josué 3:5, o povo de Israel, não é isso? Muito bem. Vamos lá. Agora é 3-2. Ou empata ou ele ganha de uma vez. Vamos embora. Quem disse a quem? Não sei. Sou eu. Rapaz. Já foi ali. O jovem? Não vou nem terminar. Ele já levantou a mão. Termino? Vamos lá, peraí. Quem disse a quem? Não sei. Eu levantei a mão primeiro. Ela levantou a mão. Vai. Vai. Vamos lá. Pai do Senhor, Amém. meu nome é José Romildo. Quem disse foi Caim que disse a Deus. Caim disse? A Deus. A Deus. Tá certo, produção? Será? A produção confirmou e tá certo. Gênesis 4:9. Aí ficou como? 3-3. Aí todo mundo feliz para casa. Ninguém com raiva de ninguém. Muito bem. Queridos, agora nós vamos ouvir mais um hino com a cantora Jamile Abreu. E logo em seguida iremos a um rápido intervalo, mas não sai daí. É bem rapidinho. Amém. Vamos continuar louvando. Glória a Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, aleluia. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Aleluia, o amor dele nos alcançou. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo ele pagou. Passos jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta, já estamos no último bloco. Que pena, né? A conversa está tão boa, mas fica com a gente, pois ainda temos muito a aprender com os nossos convidados, o diácono Eliabe Davidson e a doutora Josi Tomé. E hoje estamos conversando sobre o tema ética cristã na tomada de decisões e dando continuidade aí à nossa conversa, a gente segue perguntando como os jovens podem gerenciar suas emoções para tomar decisões mais equilibradas
e alinhadas com os seus valores cristãos. Como lidar com as emoções? Pois Esse é um tema bem relevante. Acho que no início já estávamos conversando sobre esse equilíbrio emocional, sobre trazer a consciência, sobre essa identificação. É imprescindível que nós saibamos o que estamos sentindo, como estamos sentindo, e a partir daí conseguir falar sobre esses sentimentos. Isso é muito importante, porque o equilíbrio emocional se dá quando você conhece e quando você sabe o que está sentindo. Não adianta falar tanto, fala-se tanto, né, nas questões da aprendizagem emocional, e se eu mesmo não fazer esse olhar voltado para mim. Se eu não estiver esse olhar voltado para o outro. Assim como o diácono estava conversando, trazendo esse ponto, eu saber o que estou sentindo, aprender a lidar com isso, nomear essas emoções, para depois encontrar o equilíbrio entre cada uma. Se eu estou triste, eu tenho que saber que estou triste, sim ou não? Sim. Se eu estou decepcionado, eu posso pensar que estou triste quando na verdade eu estou decepcionado? Isso tende a acontecer muito, tá? Então eu não reconheço o que estou sentindo e automaticamente existe um desequilíbrio emocional. Vai ter momentos em que eu estou com raiva e eu não sei lidar se é raiva, se é frustração ou se é decepção. Então, quando eu encontro essas emoções, eu sei o que estou sentindo, nomeio e aí sim consigo lidar com os meus relacionamentos. Quando eu aprendo isso, se eu chegar perto de um amigo próximo e eu saber que ele está cabisbaixo, está triste, está passando por algum problema, eu consegui ser uma ponte, um apoio. Estávamos falando sobre a questão da rejeição e da frustração, e é muito difícil quando você é rejeitado para você depois acolher aquela pessoa que te rejeitou. Quando aquela pessoa te frustra, a tendência é ficar frustrado e automaticamente afastar-se. Mas lembrando que nós estamos falando sobre a ética cristã, e dentro dela existe um princípio que o diácono falou bastante aqui sobre o amar ao próximo, o amar a Deus. Então, quando eu reconheço que estou sentindo, eu estou triste com determinada pessoa porque ela me rejeitou, me decepcionou. Mas quando isso acontece, se eu sigo um padrão ético cristão, eu tenho que colocar a minha dor no bolso, mas antes eu preciso entender que estou sentindo para acolher o outro. Porque eu não posso ser um trator que vou passando por cima de todo mundo sem entender o que o outro também está sentindo. Mas o mais importante para que você tenha um equilíbrio emocional é o reconhecimento. A partir do momento que você faz esse exercício interno, você consegue auxiliar o próximo, você tem um olhar externo muito mais propenso a ajudar, a aconselhar e a orientar. É importante, diácono, que não deve haver concessões, porque quando a gente olha para Daniel, ele poderia dizer, estou aqui tranquilo, vou comer, mas ele aí tinha esse princípio no seu coração e era um jovem, né? Era um adolescente. É o que nós chamamos de integridade, né? Aquele que é íntegro, ele não vai abrir mão dos valores que ele carrega consigo e que ele acredita por qualquer coisa. E não era qualquer coisa que Daniel estava rejeitando. Daniel estava em um dos maiores impérios que o mundo já viu, desfrutando dos melhores alimentos, vestimentas, das melhores riquezas que o mundo poderia ter visto. Mas ainda assim, mesmo diante de tudo quanto tinha se oferecido, ele recusou, mas não abriu mão. E nós temos exemplos bíblicos para isso. Muitos de nós, eu digo nós porque eu me incluo, porque nós nunca poderemos achar que por termos maturidade estamos ilesos de erros. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 10:31, quem está em pé, olhe para que não caia. Então eu não estou ileso. Então nós não podemos esquecer que muitos pratos de lentilhas serão oferecidos. E comida é boa, é ou não é?
É uma delícia. Veja que o pecado, a própria Bíblia apresenta como algo que é bom aos olhos. Mas nós não podemos negar nem abrir mão dos valores que Deus nos deu através da Bíblia Sagrada e que os nossos pais nos ensinaram. Aí muitos pensam assim, porque talvez seja uma mentalidade retrógrada, porque ele aprendeu isso lá nos anos 90, nos anos 80. Será? Será que é realmente isso ou será que eles viveram princípios bíblicos e hoje colhem frutos de bons ensinamentos, de boas lições que eles ouviram de professores na escola dominical, de senhores e senhoras mais velhos? É isso que o apóstolo Paulo ensina. As senhoras devem ensinar as mais jovens. Então veja que tudo a Bíblia já deixa muito claro e nós não podemos negar por qualquer coisa que aparece. Pode ser, me permita a expressão, viu, Diácono Manassés, pode ser uma estátua de ouro, né? O mais bonito, a mais bonita, a oferta melhor que tem, mas se não estiver alinhada à vontade de Deus e à ética que eu acredito que é a ética cristã, eu não vou recusar aquilo que eu defendo e aquilo que eu tenho em meu coração. Bom, tem mais uma pergunta pelos nossos jovens. O Carlos Eduardo, da área 63. Cadê o jovem? Paz do Senhor, a minha pergunta é: quais são as consequências que sofremos quando a gente fere a ética cristã e tomamos uma má decisão? Muito bem, aí vocês vão completar comigo. Tudo que o homem plantar, isto também colherá ou ceifará. O apóstolo Paulo é quem diz. A ética cristã acredita justamente em que existem consequências para cada ato e nós temos que pensar antes de agir. É isso que a ética nos propõe. A irmã Josi, a doutora Josi, estava falando muito sobre essa tomada de decisão a partir de uma reflexão, a partir de um momento de ponderamento. E nós só seremos sujeitos morais, pessoas que tomam boas decisões, se pensarmos também nas consequências. O que eu vou falar, o que eu vou fazer é bom, é para a glória de Deus, vai ajudar o meu próximo, vai me ajudar, quais serão os impactos que aquilo vai ter? Nós não podemos, o jovem cristão não pode ser guiado nem por emoções, nem por aquilo que ele acha, e sim pela Bíblia Sagrada e pelos princípios. E para isso eu preciso ponderar e saber aquilo que eu vou fazer e quais são as consequências. Então, eu posso hoje tomar uma decisão que aos meus olhos seja boa, Provérbio 16:1, né? Aos olhos do homem, as decisões dele são boas, mas às vezes são caminhos de morte. Eu posso tomar uma decisão que para mim é de vida, mas seja morte. Posso tomar uma decisão que para mim é boa, mas seja ruim para o meu futuro. Eu posso me atrapalhar com amizade, com namoro, com profissão errada. Eu não ponderei, eu fui porque fulano disse que era meu perfil, porque eu estou naquele momento muito engajado nisso aqui, e aí eu tomo uma decisão sem pensar, sem refletir, sem ponderar. Então, as consequências, elas vêm. Amém? O senhor falou agora, eu lembrei da época dos juízes, né? Cada um fazia o que achava melhor aos seus olhos. E aí a confusão ali espiritual, por conta de eu achar que é o melhor para mim, para minha família, né? Doutora Josi, de que forma a fé ela pode ajudar a regular aí essas emoções, como ansiedade? Quase ninguém tem alguém ansioso aqui? Ficaram com vergonha de dizer, eu sou assim. Na hora de decidir, né? Bom, num processo de decisão, o equilíbrio das emoções é o carro-chefe. Porque em um processo de decisão, eu tenho que estar alinhado, aquela mesma fala que eu falei, saber o que eu estou pensando, saber o que eu estou sentindo, para a partir daí pensar, sentir e agir. Eu tomar uma decisão. Então, eu não posso tomar uma decisão por impulsividade. Quando o diácono estava falando, eu estava lembrando que quando você faz algo, você vai agir por impulso. E por impulso, as consequências, elas são muito maiores. Então, quando eu estou diante de uma decisão, qual é o melhor caminho a fazer? Então, eu preciso respirar, me acalmar. A ansiedade, geralmente, nesses momentos, ela tende a ficar lá em cima, ficar perdido. E o processo de ansiedade acelera a forma de pensar, os pensamentos ficam muito acelerados, você não consegue ter resposta, você não consegue chegar ao ponto final em que você quer. Então, qual é o melhor caminho para um jovem cristão?
Quando você estiver diante de uma situação e você tiver uma decisão a tomar, você precisa se acalmar, entender o que está sentindo, primeiro buscar o Senhor, orar, dar um passo atrás, orar, refletir, ponderar, buscar aconselhamento. Eu posso buscar aconselhamento a um jovem que também não tem tanta experiência quanto eu? Não, eu vou procurar uma pessoa que já tenha um nível de maturidade, que já tenha uma experiência a mais, que já tenha vivenciado determinadas situações e precisou também tomar algumas decisões. Então, quando um jovem cristão ele está diante de uma tomada de decisão, o melhor caminho é a oração. E segundo ponto, a calma, a tranquilidade. É nós esperarmos e entendermos a função do tempo. Hoje nós vivemos em uma sociedade que o fator tempo está muito esquecido. Eu preciso entender e respeitar que existe o tempo para todas as coisas. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso colocar a minha fé em ação, eu preciso entender que todos os planos já estão com o Senhor e Ele já conhece o nosso futuro. Então eu respeito o tempo, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, vou me apropriar e a partir daí tomar minha decisão, que será sempre bem-vinda, e você, seja qual for a decisão que nós tomarmos, terá consequência. E hoje a sociedade e a juventude está sendo muito bombardeada por ensinamentos, pseudos mestres, né, que estão aí ensinando, dizendo, olha, a Bíblia diz isso aí, mas eu descobri que não é bem assim. E aí começa a bombardear a cabeça dessa juventude. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor que tem, né, injetado aí a palavra, investido. Mas é preciso ter muito cuidado com esses ensinamentos exteriores, né? É verdade, principalmente pelas redes sociais, que tem sido um canal que apresenta muitos e muitos falsos mestres, muitos doutores, né? E que, na verdade, estão encaminhando, né? A Bíblia fala sobre os lobos devoradores, aqueles que chegam vorazmente. Mas eles não chegam com uma aparência de maldade, eles chegam sorrateiramente, né? De forma encoberta. E quando você menos espera, já está acreditando, já está seguindo o que está falando. Então, em primeiro lugar, é preciso você entender que existem muitos falsos ensinadores que querem te encaminhar para o caminho errado, e eles vão se apresentar de maneira muito sorrateira para você. Às vezes falando de uma forma que se comunique com as emoções, como disse a irmã Josi, às vezes falando de uma forma que comunique com uma necessidade que você tem, talvez seja uma necessidade que é uma necessidade que se comunica já com uma falta, né, uma ausência, né? Às vezes é uma pessoa que quer ser percebida e chega alguém que percebe aquela ausência, já quer influenciar, aí já traz uma mensagem direta que toca no âmago da alma, né? E você já se sente... Então é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem que perceber quais são os frutos que aquela árvore dá. Eu não vou chegar, né? Vou falar igual do interior, né? Igual matuto. Eu não vou chegar num pé de manga e vai estar dando jaca. Jamais. Então quais são os frutos daquela árvore? O escritor aos Provérbios, muito sabiamente, ele diz: o simples, ele ouve e dá crédito a todas as palavras, mas o prudente analisa o caminho, analisa os passos. Então não é qualquer pessoa que eu posso ouvir. A irmã Josi falou aqui, e sabiamente ela disse, é preciso procurar alguém que seja mais maduro, é preciso procurar alguém que já passou por aquelas experiências, mas é preciso também ter cuidado para saber quem está falando e qual é o histórico daquela pessoa, quais são os frutos que ela deu. Posso ouvir qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pode chegar para mim e dizer assim, é dessa forma, e eu me guiar, porque muitas vezes não quer meu bem, quer o meu mal. Bom, tem mais uma pergunta do jovem José Romildo de Carpina. Pai Senhor, a minha pergunta é: quais são os principais autores e obras que tratam e discutem a respeito do tema a ética cristã e a sua aplicação, e quais vocês nos recomendam a ler? Recomendação. Nós temos alguns autores que eu já citei aqui, vou falar propriamente da Ética Cristã, um livro bom, introdutório, que é publicado
que foi publicado pela CPAD, não sei se tem mais tiragem, mas é bom procurar, que é de Arthur Holmes, professor da Wheaton College, Ética, Decisões Morais à Luz da Bíblia. Mas nós temos outros autores internacionais, como a Nancy Pearce, que é muito bom, sobre Ama Teu Corpo, é uma das obras que é indicada, é também publicada pela CPAD. Eu estou falando mais por conta do acesso, né? Porque algumas só são estrangeiras. E nós temos também Verdade Absoluta. Nesse Ama Teu Corpo, ela já comenta sobre questões mais atuais, sobre questões de gênero, sobre questões de sexualidade, a partir da ética cristã, tá certo? E eu recomendo muito esse. Se for iniciar, Arthur Holmes, Decisões Morais à Luz da Bíblia, publicado pela CPAD, e esse segundo, Ama Teu Corpo, da Nancy Pearce. Ela já trata como que o corpo ele é visto como objeto. Ele é visto como uma coisa à parte do Espírito. E, na verdade, o apóstolo Paulo ele fala sobre ser templo e morada do Espírito Santo se retratando do corpo. Então ela fala como que a sociedade nos enxerga atualmente e como que isso é prejudicial para o cristão. Essas 3 obras, acredito que são essenciais para a gente dar início, tá? Não tem como eu saber o que é ética cristã amanhã só de ler as 3 obras. É um longo caminho a ser seguido, mas indico essas 3 para você ler e desfrutar. Doutora Josi, o próprio Jesus, né, diz que nós somos sal e luz, né? O que ilumina, o que dá gosto, o que dá o tempero a esse mundo. Isso está dentro dessa questão da ética cristã? Sim, sim, com certeza. Então, se estamos dentro dessa ética, aonde chegarmos, onde falarmos, com quem estamos, temos que mostrar, temos que ser essa luz, temos que ser essa diferença, temos que demonstrar amor ao próximo, independente daquilo que foi nos ofertado. Então, quando nós temos os ensinamentos de Jesus, quem dera que fôssemos metade daquilo que temos aprendido com Ele. A tranquilidade, quando a gente fala de emoções, a calmaria, a forma de falar, a forma de se comportar, a forma de saber ajudar o próximo. Então, quando nós paramos para observar ser sal e ser luz, nós temos grandes exemplos. E por que não pegarmos o exemplo de Jesus para que nós consigamos ter muito mais qualidade de vida? Deus, eu vou para determinado lugar, mas que a minha presença ela toque a vida de alguém, que a minha forma de falar chegue até alguém, que quando eu falar, que quando eu abraçar, o Senhor, a pessoa possa ver que tem algo diferente em mim. Então você vai ter o encaminhamento certo. Você vai ser um diferencial em meio à sua geração. Você não vai estar sendo contaminado por aquilo que o mundo está oferecendo. Porque o que o mundo está oferecendo é muito amplo, é muito maior, é um bombardeio. O tempo todo nós estamos sendo bombardeados. Então, quando eu decido ser sal, ser luz, eu consigo porque eu tenho um grande mestre. E esse mestre, ele deixou conosco o Espírito Santo. E nós, quando somos guiados por ele, tudo aquilo que vamos fazer, aonde vamos chegar, que nós possamos pedir a orientação dele. Senhor, vai comigo, faz, toca. Então, a partir daí, eu consigo viver um relacionamento com ele. E aonde quer que eu chegar, eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Que esse seja o desejo do coração de cada jovem. Que esse seja o desejo dos nossos corações. Glória a Deus. Amém. Seguraram a palavra? Você de casa também, que bênção. A gente vai pedir ao nosso querido diácono Eliabe Davidson para trazer aí uma reflexão e fazer uma oração por todos nós e por você que está nos acompanhando de casa, pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais. Diácono. Amém. Primeiramente, eu já agradeço, a Deus essa oportunidade de estar aqui, participando do Espaço Jovem com todos vocês, os de Carpina, os de Jardim São Paulo. E vou deixar uma reflexão tanto para vocês, como também para aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo. Lembrando que tem muitos que já servem a Deus e estão aprendendo ainda mais como viver nessa sociedade de maneira justa. Mas tem outros que ainda não servem e vivem conflitos
e em lares conflituosos, lares onde não tem um pai, não tem uma mãe, para dar um suporte espiritual ou emocional, e precisam de uma palavra. E pensando no que falar para vocês, eu vou me recorrer à Bíblia, naquilo que Salomão escreveu em Provérbios 8, que diz o seguinte: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. E o que é que ela está clamando? Versículo 4. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos entendei de coração. Esse texto aqui é extremamente lindo porque ele nos apresenta a sabedoria como alguém que está indo ao encontro, não apenas de uma pessoa, mas de toda uma cidade, de toda a humanidade. Para aqueles que querem viver uma vida sábia, eles devem entender que a sabedoria chamada Jesus está disponível todos os dias e em todas as horas. Nós só tomamos decisões erradas se nós quisermos, se nós dermos ouvidos às nossas próprias emoções apenas e não dermos ouvidos à voz do Espírito Santo. Mas Tiago diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá, e dá de forma liberamente. Ele não vai lançar em rosto, é isso que Tiago diz. Então, se você que está em casa, que está nos ouvindo, que assistiu esse programa, está observando tudo quanto Deus falou, saiba que Deus ele quer lhe dar sabedoria para viver de forma ética e justa. Mas também você que ainda não aceitou a Cristo, sabe que Ele está às portas, esta sabedoria representa Ele. Veja que coisa linda, Ele está no cume das alturas, Ele está junto ao caminho, Ele está nas encruzilhadas e Ele está aí onde você está neste momento. Pode ser dentro de um quarto, pode ser em uma sala, onde você estiver, até mesmo dentro de um transporte público. A sabedoria está ao seu lado e essa sabedoria se chama Jesus. Só viveremos bem entre nós e conosco mesmo se estivermos bem com Deus. E Jesus quer estar bem com você e você precisa, neste momento, aceitar esta sabedoria. Amém? Amém. Muito bem, então vamos fazer uma oração por todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, para que o Senhor dê sabedoria e possamos viver de forma ética em todos os lugares, no trabalho, na faculdade, nos nossos relacionamentos amorosos ou nos nossos relacionamentos interpessoais. Assim oremos. Pai, neste nome estamos aqui, Senhor Jesus, no nome do Teu Filho amado, te pedindo por aqueles que aqui chegaram, aqueles que estão em casa e precisam da Tua parte, Senhor, de uma palavra, de um conforto, mas também de sabedoria. Aprendemos aqui sobre vivermos de forma ética e aplicarmos todos os princípios que a Tua palavra nos ensina. Ensina aos jovens que aqui chegaram, nos ensina, Senhor Jesus, a vivermos de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus princípios. E aquele que está em casa, que neste momento ainda não Te aceitou, neste momento precisa, Senhor Jesus, abraçar a sabedoria que ali em Provérbios se manifesta a todos. Pai, alcança e se apresenta a esta pessoa, que neste momento ele possa ou ela possa aceitar o Teu nome e possa viver sabiamente nesta terra. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer ao Senhor Diácono, que Deus continue abençoando. Que a vontade Deus abençoe. Agradeço ao pastor presidente, nosso pastor Ailton, seu representante na área 8, evangelista Micharle, e também mando os agradecimentos a toda a produção que aqui está representada no Senhor Diácono Manassés. Deus abençoe. Um abraço a todos. Eu não poderia deixar de esquecer a minha esposa também, que neste momento está me assistindo, está em casa, observando e vendo aquilo que eu falei que eu posso melhorar. Amém? Deus abençoe a todos. Também mando a paz para minha família que está no cabo assistindo, minha mãe, meus pais que estão lá. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Doutora Josi. Amém. Quero agradecer também, a nossa igreja que tem aberto esse espaço para nós estarmos conversando com os jovens sobre vários pontos, vários assuntos. Agradecendo a produção, agradecendo a Deus por conseguir estar aqui hoje à tarde. Louvamos a Ele. Estamos nos recuperando de uma cirurgia,
Mas o Senhor tem sido bom, fiel, louvamos a Deus por tudo. Agradecendo a esses jovens, agradecendo a equipe de música que está aqui conosco. E louvamos a Deus e é sempre um prazer estarmos aqui. Amém. Os músicos da área 16, Deus abençoe vocês. A cantora Jamile, Deus continue abençoando sua vida. Os jovens de Carpina e de Jardim São Paulo no 3, um glória a Deus bem forte. 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória, amém. Que Deus abençoe a todos. Você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação e até o próximo Espaço Jovem. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Reconheço, Senhor, que sou falho, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo nos meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Glória a Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem